Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Falando em sobrevoo, ontem houve um acidente com um helicóptero da Band. Não estou vendo esse acidente nos jornais. Ele tentou aterrissar, tentou fazer uma aterrissagem de emergência em Guarulhos, perto da Marginal ou na Marginal. Havia dentro um piloto e mais alguém, os nomes não foram anunciados, e por ventura as pessoas, segundo as informações, saíram ilesas. Ainda tivemos outro acidente aéreo, que foi aquele de Copacabana, num avião pequeno, né, com uma faixa enorme, fazendo propaganda. A faixa escreve alguma coisa na faixa, o avião puxa, não se sabe o que aconteceu, o avião caiu de bico, caiu no mar. O corpo do piloto, horas depois, foi localizado. Ele era o único passageiro, não se conhecem as razões. Uns dizem que a faixa era pesada demais, ou que o vento deslocou, enfim. Ele caiu de bico. São dois acidentes que registramos nestes últimos dias de dezembro. Se você vê os jornais hoje, você percebe que tem muita rememoração, já análise do ano que vai se findando, e também tem perspectivas para o futuro. Perspectivas para o futuro, muitos analistas falando do Brasil, falando do mundo. Tinha um amigo que guardava essas previsões junto com as previsões desses astrólogos e tal, e no fim do ano a gente se reunia e dava uma espiada nesses. Realmente tudo falhava, a não ser aquelas previsões assim: neste ano de 2000 e tanto, um grande artista vai morrer. Teremos um acidente aéreo terrível. As estradas estarão abarrotadas de acidentes. Uma chuva de granizo atingirá um país da Ásia. Um milionário vai morrer. Todas essas coisas genéricas. E as pessoas devoram esse tipo de noticiário. Pelo menos dá um consolo, alguns dão uma perspectiva melhor. Aí você olha, o seu horóscopo está lá, Carneiro, você terá um ano maravilhoso, pode pintar uma grana e tal, e o seu amigo, a sua amiga vão brigar com você, mas vão falar mal um do outro, mas vão ressuscitar a amizade. Essas coisas genéricas. E, enfim, são as ilusões. Quando eu era editor da Folha, houve uma discussão lá sobre horóscopo e a gente resolveu tirar o horóscopo por um dia para ver o que acontecia. Olha, protestos para todos os lados, protestos para todos os lados. Eu vou contar uma historinha de horóscopo para vocês. Tinha o Luiz Carlos Mesquita, um dos filhos do velho doutor Júlio de Mesquita. Ele andava na redação, já trabalhava lá, mocinho e tudo, e ele contou essa história para gente numa roda de cerveja. Então ele disse o seguinte, que como ele andava na redação, ele mexia nas matérias, ajudava aqui, ali, ele era um molecote. Aí ele sabia que uma tia velhinha dele amava o horóscopo do Estadão. Olhava o horóscopo e acreditava naquilo. E aí ele percebeu uma maneira de enrolar a tia velhinha dele.
ele interferia, ele ia lá e mexia no horóscopo. Pegava lá o signo da tia dele e colocava lá alguma coisa assim: você será procurada por um parente, não deixe de ajudar, tal. Aí a velhinha ali, aquilo, ele aparecia, a profecia do horóscopo se realizava, e aí ele pediu uma grana para a velhinha, e claro que o conselho era ajudar o parente e tal. Assim ele tomou muita grana dessa tia dele, dessa velhinha. É história de horóscopo. Saudoso Carlão Mesquita. Bom, então não tem grandes coisas. A coisa nacional maior é essa aqui, ó. Toffoli recua e deixa a cariação do caso do Banco Master a critério da polícia. Todo mundo gritou, a gente observou aqui também dizendo que era estranho, porque geralmente a cariação, você pega 2 depoimentos escritos que têm contradições fáticas, né? Contradições, são narrativas diferentes, e tem coisas a serem checadas. Aí você pega as duas, traz os personagens e coloca um na frente do outro e faz a cariação para tentar chegar a uma conclusão, para tentar chegar à verdade. Aí não, ele convocou uma cariação estranhíssima, né? Colocou o ex-dono do Banco Master na frente de um chefe da fiscalização do Banco Central. A impressão que ficou é que ele procurava apenar o Banco Central. Quer dizer, o Banco Central parecia que era réu. Aí saiu toda essa onda, estranho, porque ele já tinha declarado sigilo total. Ele tinha viajado para Lima, no Peru, para assistir a derrota do Palmeiras, com o advogado principal do Master, e aí ficou essa coisa, esse, no mínimo, um ambiente muito estranho. Aí todo mundo disse, mas olha, isso é inusual, não era ilegal, mas era inusual. As pessoas, eu sou jurista, sou advogado há 200 anos, nunca vi um troço desse, não era ilegal. Mas aí ele viu que as coisas tinham alcançado um sentido próprio, ficou aquele estranhamento, parecia que era mais uma, digamos, narrativa em que o Banco Master se saía bem e tudo, e agora então vai ter a cariação, mas ele recuou, e quem vai fazer a cariação é a polícia. Parece que eles vão ser ouvidos antes, e aí você vai ter 2 posições diferentes. Então ele deu um jeito, né? Fez um remendo para tentar se adaptar à lei. Mas a estranheza ficou, viu? A estranheza ficou. Deixa eu ver como é que a Folha, aqui no início da reportagem, se manifestou. Ministro havia determinado medida sem depoimentos prévios de investigados, algo inusual. Diretor do BC também será ouvido. Depois ele declarou que o Banco Central era ouvido como testemunha, não tinha suspeita nenhuma. De todo esse embrulho, quer dizer, tem gente até pensando em reverter, o que é muito difícil, o caso Master. Reverter, hein? Mas uma coisa, as autoridades dizem que está comprovado, que é 12 milhões e lá vai pedrada de papéis falsos na negociação com o BRB, né? E que levou a essa intervenção, a essa presença forte
do Banco Central, mas a única dúvida que persiste no Banco Central é que o banco tem meios e acompanha a vida dos bancos dia a dia. Então está lá o Banco Central regulamentando, olhando e tal, e que teria detetado há mais tempo, há muito mais tempo, as irregularidades do Master e demorou para se manifestar através de uma intervenção, enfim, do cumprimento da lei nesses casos. Ele teria se omitido durante muito tempo, teria ficado quieto muito tempo, ou, se você quiser, eu acho que é o mais correto, teria demorado muito para fazer uma intervenção. Aí é isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal recuou e decidiu que a Polícia Federal tomará depoimento de 2 investigados no caso do Banco Master e de um diretor do Banco Central. Isso será hoje. Antes ele havia determinado uma cariação sem as oitivas, algo que foi objeto de críticas, já que o objetivo da audiência é confrontar narrativas divergentes. Agora caberá à PF requerer a medida se achar necessário. Serão ouvidos os ex-banqueiros Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, ambos sob investigação. Investigação acerca das condições da venda do Master, que acabou liquidado. Não aconteceu a venda, não. O Master estava mal, tentaram empurrar por um banco estatal de Brasília e não aconteceu. Você, através dos nossos impostos, ia pagar isso. Deixa eu ver que mais. Já Ailton Santos, do Banco Central, não é alvo no inquérito do Supremo. Ele é o chefe de fiscalização. Processo do TCU pode virar trunfo do ex-banqueiro para escapar de condenação. Aí já vamos entrando nas conjecturas, detalhes, tem um monte de coisas acontecendo junto. Não é uma coisa que envolve anjos, é uma coisa de cachorro grande. Uma coisa de cachorro grande envolve muito dinheiro. Por exemplo, a mulher do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes, tem um escritório de advocacia que presta serviços para o Banco Master. E o serviço é um serviço de supervisão de processos, não tem, pelo que se sabe, nenhum processo que esse escritório atua diretamente. Tem um contrato gigantesco e tem 3 milhões e 600 mil reais por mês de remuneração. Fica estranho, viu? Fica estranho. E as relações do Toffoli com esse advogado que foi no mesmo aviãozinho a jato, assistir jogo do Palmeiras, é uma coisa ruim, viu? Uma coisa ruim nesse país, muito ruim, que infelizmente bate na imagem do STF, uma imagem que está se deteriorando, para dizer o menos, né, quando a credibilidade de seus ministros é atingida. Não adianta explicar, tem coisas que não adianta explicar. Não é o aspecto legal que vale, não tem nenhum crime em a mulher do Xandão ter um contrato com o Banco Master, mas tem um problema ético e moral, né? E aí aparece o Fachin, que é um ministro do STF, querendo transformar, querendo criar
uma regulamentação, um código de ética, e ninguém quer lá. Pelo menos todo mundo diz que quer, quase todo mundo, mas não tem esse código de ética, esse regrário do que pode e não pode e tal. E aí, né, aí de repente vem o Gilmar Mendes e revoga uma lei lá dos anos 50 que permite o impeachment de ministros do Supremo. Olha, vai entrar em pauta para decisão. Não vai entrar em pauta, não. Vai entrar no Senado um pedido para o impeachment do ministro Xandão, o ministro Alexandre de Moraes. Olha, quer dizer, a impressão que se tem é que não há número suficiente para resolver esse problema. Não tem número suficiente para meter o impeachment nele. É uma coisa, é a oposição fazendo ruído. A oposição fazendo ruído, mas não vai devagar, não dá para acreditar, o Senado decidiu e tal, não sei o quê. Não é simples, não. E com toda a beligerância contra ele, o Xandão, contra o Gilmar, eles são muito, muito, muito fortes. Um homem desse com a caneta na mão, gente, sai de baixo. Bom, vamos ver mais coisas. Correio ainda precisa... O Globo. Correios ainda precisam de 8 bilhões para reforçar o caixa. Ainda assim, com 12 bilhões, 15... Diz que eles vão demitir, fechar 1.000 agências e demitir 15 mil pessoas. Por que o Lula não quer estatizar o Correio? Por quê? E ele não gosta de estatizar. Aí tem uma resposta bonita, mas nem sempre despojada de ingenuidade, que é o seguinte: não, ele acredita nas estatais, ele acha que o progresso se faz através das estatais que vão conduzir. Olha, vamos mais devagar. O Correio, você vê, vão fechar 1.000 agências, não sei quantas agências, acho que 10 mil agências. Tem uma capilaridade, está em todo lugar. Já imaginou a força eleitoral de você ter os Correios na mão? É força eleitoral. Quem olha lá o PT, olha, fala, não vão abrir mão disso. E na véspera de eleição, essa capilaridade, um monte de funcionários, um monte de cargos, nomeações, e o Correio prestando serviços podres para a população. Já foi bom o Correio, já foi muito bom, já foi elogiado, e aí foi sendo esquecido, vírgula, esquecido sob o aspecto da qualidade, do avanço, da modernização, aí virou cabide de emprego. Lembra, Lava Jato começa basicamente ali, corrupção, mas essa história de, não, a coisa é ideológica, é uma empresa estratégica, bobagem. Tem uma capilaridade, dá para você fazer o diabo eleitoral tendo na mão milhares de agências espalhadas pelo Brasil todo. Acho que nenhuma estatal. O Banco do Brasil tem aí, mas não é como os Correios. Então, não vai abrir mão em época eleitoral, nem nunca. O partido quer... Por que o PSDB não privatizou? Não, é um instrumento político muito forte. Bom, aqui tem um artigo do Merval Pereira, eu só vou ler os títulos, aí já dá para entender. Ministro do Supremo manobram para ter poderes sem limite. Você vê, tem todo um ambiente de disputa, continua, Lula, Congresso e tudo isso.
A Miriam Leitão, Dias Toffoli e a confusão sobre a acariação, que não é acariação. Só os títulos já dizem tudo. Pedro Doria, é um erro achar que a imprensa está de um lado da briga política. Isso não sei. Se é imprensa. Tem imprensa e imprensa, com I maiúsculo, com I minúsculo. Que a imprensa pode tomar posição. Pode tomar posição, por que não? Porque não precisa ser neutra. Pode tomar uma posição. Eu acho que fulano é melhor candidato. Uma coisa daí. Se você, leitor, quer ler, ou você lê aqui no computador, ou você compra o jornal. Se você não quiser, você não compra. Você tem ideias, faz o teu jornal. É difícil, mas faz o teu jornal. Mas dá para fazer um site na internet, até de graça. Deixa eu ver. Com investimento e dívidas, China reforça a presença no Laos. China está em todo lugar, né? Agora, há 2 dias que ela está cercando Taiwan, está em volta de Taiwan, fazendo operações militares gigantescas para uma demonstração de força, né? Vive ameaça, não avança porque Taiwan acaba sendo, no fim, um protetorado dos Estados Unidos e é um país que tem um desenvolvimento, especialmente na área de chips, sensacional. A própria China compra chips de Taiwan. Ontem, o presidente Trump informou que bombardeou, que os Estados Unidos fizeram a primeira incursão em terra, bombardeou uma área que seria uma área poluída por traficantes na Venezuela, a primeira incursão, mas ele não disse nem o local, nem a hora, nem como foi, nem quantas vítimas, agora vai começar a aparecer. E aí você pensa, pô, esse Trump é maluco. Gente, vamos devagar com essa história de que Trump é maluco. Ele não dá ponto sem nó. Quer ver? Venezuela. Se ele invadir a Venezuela, por que ele está lá na Venezuela? Por causa de tráfico? Tem outros lugares que tem tráfico, inclusive aqui no Brasil, que manda droga para os Estados Unidos. O problema, claro que é o petróleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. E a Venezuela caminha em direção à China e à Rússia. E os Estados Unidos querem recuperar a sua ascendência na América Latina, especialmente nas riquezas. Agora, o Brasil também tem riquezas que são essas terras ricas em minerais, etc., que a gente nem tem know-how para desenvolver materiais que possam ser aproveitados pela nossa indústria. Vamos vender essas terras ricas para os Estados Unidos, etc. Estamos de olho. Então, ele pensa assim, é o nosso quintal. Então, ele está retomando uma presença na Venezuela. Não pensa que ele é ingênuo, que ele dorme e muda de ideia. É em proveito dos Estados Unidos e em proveito do grupo de governo dele, que é um grupo enorme do Partido Republicano. Então, você acha que ele vai invadir a Venezuela com tropas? Custa um dinheirão. O que ele precisa é tirar o Maduro. O que ele faz? Ele chucha o Lula, para o Lula aconselhar o Maduro a renunciar. O Lula tem esperanças de reduzir, já reduziu alguma coisa o tarifaço, já reduziu. E o próprio tarifaço, quando o Trump percebeu que o tarifaço tinha erros, por exemplo, na questão do café, começou a influir na inflação americana e tal, ele recuou tranquilamente. Outra coisa que indica que ele sabe muito bem o que está fazendo é que quando o Bolsonaro
se tornou dispensável, deixou de ser útil para ele, pumba, meteu um chute na bunda dos Bolsonaros. Isso não é de graça, gente, é tudo pensado. Qual é a resultante dessa ação tarifaço no mundo? Ele está renegociando tudo. Com o Brasil, tarifaço, abriu mão nas coisas que interessavam, abrir mão nos Estados Unidos, estavam prejudicando a questão inflacionária, o resto está negociando. E não está simples, não, está demorando. Então, essa história, foi o Lula que conquistou. Ninguém conquistou, foram os embaixadores, nada. Foi o lobby americano, né? Eu estou pegando o caso do café. Diz, olha, isso está prejudicando a gente aqui, o consumidor está reclamando, a inflação sobe. Aí ele foi lá e resolveu. Resolveu para os Estados Unidos. Tudo, se você olhar tudo. Ontem ele esteve com o Zelensky, a Rússia acusa o Zelensky de ter tentado bombardear a casa do ditador russo, né, o Putin. Uai, por que ele não pode bombardear? Estão em guerra, estão em guerra. É um grande pecado, é nada. Desculpe, se eu estivesse em guerra, eu ia bombardear a casa do Putin também. Acho que ele fez muito bem. O Putin é um invasor, né? Bom, ainda não tem uma solução para agora. Vamos ver até onde vai os Estados Unidos. E ontem também ele recebeu o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Olha aí como está. Recebeu Netanyahu. Estão decidindo o que vão fazer com Gaza, como vai ser a reconstrução de Gaza, com quem fica, tem uma ideia de colocar dignatários de países árabes pilotando um plano de recuperação, reconstrução de Gaza. Ainda não tem nada certo, Israel resiste e tal. Olha, outra notícia importante. Pasta de Segurança Pública complica xadrez de Lula para substituir Lewandowski. Lewandowski quer sair. Se encheu o saco, não consegue trabalhar, né? Não é o Supremo que ele dá uma assinada e as coisas acontecem, não é. Aí ele quer sair, aí o PT se divide, uma ala que é a criação do Ministério da Segurança, o que enfraquece o Ministério da Justiça, tem essa discussão. E segurança pública é uma coisa importantíssima nessa eleição. Aí estão cogitando para o Ministério da Justiça o senador Rodrigo Pacheco, que foi preterido, segundo os seus apoiadores, pelo Messias, que vai assumir, que está indicado para o cargo de ministro do STF. Alívio da temperatura só virá em 2026. Lavrov acusa a Ucrânia. Comprar ar-condicionado vira missão impossível. Deixa eu mostrar o Estadão. Aqui está, Toffoli deixa a critério da PF a cariação. É hoje, hein? É hoje. O valor, ouro e bolsa lideram ganhos em juro alto. Acabou o tempo, acaba mais. Vocês reduziram o tempo do jornal. Quem tomou cafezinho conosco? Café tá caro, hein, Lula? E cadê o churrasco lá com aquela gordurinha? Cadê? Mário Henrique, Wagner Alves, Antônio Bastos, Paulo Lemos, José Arlindo. Nossa, Cássio, tua letra tá boa, você bebeu? Não, a letra tá muito boa. Noeli dos Santos, Evani Almeida, Roseli Lopes, Ribamar Soares, José Augusto, Catarina Marque, Maria Sueli, Elaine Fernandes, de BH, Ivanir Zamarre, e não dá para ler aqui,
Zamarrenho, de José Bonifácio, desculpe, Ivanir, devo ter errado o seu nome. Obedes Queiroz, de Mamboré, e Acácio Figueiredo, de Lages. Pessoal, amanhã é o último programa do Boris, do Jornal do Boris, do ano, não é o último, é do ano. Dia 1º não tem Jornal do Boris. A gente vai repetir a nosso forfé. Vamos ficar quinta, sexta, sábado e domingo sem apresentar o jornal. Voltamos no ano que vem. Amanhã tem. Pessoal, muito obrigado por sua audiência. Até amanhã e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.